Módulo 5. Agora nós vamos entrar numa modalidade com bastante detalhes, né, de aplicação das novas normas. Nós vamos entrar no tema investimentos. Então, definição disso, né, investimento é quando uma empresa adquire uma participação societária. Isso se dá de diversas formas, né? Apenas o investimento no PL, fusão, corporação, cisão, essas coisas aí, tá? Que pode provocar um investimento. Inicialmente, até então, no cenário antigo, nós tínhamos só a figura da equivalência patrimonial, né? Qualquer valor de investimento nós avaliávamos pelo método da equivalência. No cenário novo, há várias situações que podem ocorrer. Primeiro, nós precisamos definir a questão do método de aquisição, né? Então, se o meu investimento no PL da investida, né, corresponder acima de 20%, nós vamos ter o que chamamos de influência significativa. Você vai ver isso lá nos CPCs 36, 18 e 15 e na seção 14 e 15 do CPC-PME, tá? Influência significativa, quando o investimento está acima de 20% do PL da investida, ok? Quando for menos que 20%, a gente considera o método do custo, sujeito ao custo, né? Normalmente é em coligadas e não tem influência significativa, é só mesmo para efeito de auferir dividendos, tá? Conceitualmente agora é assim, que o método da equivalência provoca. Deixa eu só retornar o slide aqui para fixar esse conceito aí para você, tá bom? Tá aí na telinha o que eu acabei de explicar. Nós temos ainda uma outra situação que é esse mesmo cenário, né, de investimentos numa coligada ou numa controlada, mas no exterior. Então, quando o balanço é fechado lá no exterior para disponibilizar o dividendo, tem dois regimes, né? Regime de caixa, que vai ser tratado pelo artigo 17 da Instrução Normativa 1520 de 2014, ou seja, o dinheiro, o valor ele é auferido lá, ele é já computado, né? O resultado é liberado, já é calculado o valor desse dividendo e já é transferido os recursos financeiros de lá para a empresa aqui. Então isso é o regime de caixa, né? Quando esse valor ele é disponibilizado lá e não é imediatamente enviado, ou seja, ele é diferido, né? Ele é só contabilizado no a distribuir ou no a pagar, então ele é o regime de competência. Então são as duas coisas que acontece quando se trata de dividendos recebidos do exterior, né? Que está aí nesse próximo slide, tá? Diferimento. A opção da pessoa jurídica, o IRPJ, CSL e devidos poderão ser pagos na proporção dos lucros distribuídos nos anos subsequentes ao encerramento do período de apuração. Só que no regime de competência tem uma questão a ser considerada, né? O dinheiro o valor é auferido, é contabilizado, é reconhecido no balanço. E aí tem uma regrinha quando é regime de competência. Então, no primeiro ano subsequente
ao período de apuração serão considerados distribuídos no mínimo 12,5% do resultado apurado. Então, o valor que for disponibilizado de dividendos por regime de competência no primeiro ano, no mínimo, tem que realizar 12,5%. E no oitavo ano subsequente ao período de apuração, será considerado distribuído o saldo remanescente, ou seja, tem mais 7 anos pela frente para fazer a realização desse processo, né? Também está lá na normativa 1520. Esse valor também é necessário criar uma subconta no grupo do investimento, né? Depois eu vou mostrar ali no quadro como a gente faz essa criação, tá certo? Muito bem. A contabilização, ela vai se dar da seguinte forma: se for pelo método do custo, lembra lá no primeiro slide, né? O método do custo é quando o investimento ele tá até 20% do PL da investida, do patrimônio líquido da investida. Então é o método do custo. Quando é nesse caso, assim que o dividendo for disponibilizado e reconhecido, ele é contabilizado para resultado, né? Debita caixa ou banco e credita uma conta de receita de dividendos. E também ele é considerado não tributável, né? Porque ele veio já tributado da empresa de origem, ok? E se for um resultado negativo, né? Que for perda ou prejuízo de investimento, que pode ocorrer também, caso a empresa investida, o PL dela diminui por conta de prejuízo, né? O ajuste ele é negativo, e sendo negativo é uma despesa, é uma perda também não dedutível, né? Agora, quando for o método de equivalência patrimonial, ou seja, o dividendo ele é calculado pelo método de equivalência quando é uma controlada ou quando está acima de 20%. Basicamente essa regra, mas pode haver outras regras que mesmo o valor menor de 20% possa ser pelo método de equivalência, né? Eu não vou me aprofundar nisso porque o objetivo é a gente falar do dividendo em si, não do método, né? O método é quando a gente vai estudar o assunto mais a fundo. Então, aí eu vou fazer uma contabilização diferente. Eu vou contabilizar reduzindo o meu investimento, né? Eu vou debitar uma conta de banco ou caixa e vou acreditar uma subconta, uma conta redutora do investimento, tá? Pode até contabilizar na conta de investimento também, mas não é muito usual, né? Então é bom sempre destacar esses valores em contas específicas para facilitar o reconhecimento e facilitar a fiscalização também. Agora, essa aquisição societária no cenário novo das novas normas da contabilidade internacional, das IFRS, depois da lei 11.638, 11.941, que ocorre? Surge mais 4 figuras na verdade, que envolve essa aquisição, que a gente vai ver na sequência, né? Então eu tenho que desdobrar quando eu faço a aquisição, principalmente no caso de fusão e incorporação, isso vai ocorrer. O caso da mais ou menos valia, que nós vamos ver a seguir, ou o ágio, por rentabilidade futura, que é o goodwill, ou o deságio, que é chamado agora de compra vantajosa, né? Qualquer um desses valores que são apurados no método na hora da aquisição da participação societária, ele tem que ser destacado em subcontas para que possa ser dado o devido tratamento fiscal, né? Se não for tratado em subcontas, ele não pode ter tratamento fiscal. Tem que ser anulado esse efeito, né? Isso está determinado no artigo 92 da Instrução Normativa 1515 de 2014, que regulamenta a Lei 12.973, que tratou
desse assunto, tá? Agora nós vamos ver na sequência um exemplo prático, né, de investimento com cálculo de equivalência patrimonial, tá bom? Legal. Então vamos ver o enunciado para a gente entender. Primeiro eu quero que você observe aqui o balanço da investidora, né, e o balanço da investida. Então nós não temos nenhum investimento contabilizado aqui e temos aqui o balanço da investidora. Aqui nós já contabilizamos o investimento, né, de 30 mil reais. Esses 30 mil reais representam o que? 43% do PL da investidora, portanto, ele é um investimento relevante. Sendo um investimento relevante, ele vai ser tratado pelo método da equivalência, tá? Então, nós temos aqui participação da empresa A na empresa B, eu tenho aqui a investidora A e a investida B, e essa participação é no percentual de 60% do PL. Qual PL? O PL da investida, né? Então vamos ver se isso é verdade. 50 mil de patrimônio líquido mais as reservas. Se eu investir 30 mil é exatamente 60% de 50 mil. Tá? Então estou investindo 60% na investida. Acima de 20%, portanto, é um investimento relevante. Ok? Aí nós vamos ter operações, né? Movimentações em períodos para poder fechar. Esse balanço aqui, que eu estou apresentando no exemplo, nós estamos falando que é o período 1, é um determinado ano. Podemos chamar de período 1 ou então de ano 2015, 2016, tá? A investida A vende 30% do seu estoque à vista para terceiros por 25 mil. E a investida B vende 40% do seu estoque para terceiros à vista por 20 mil. A investida precisa fechar as demonstrações antes da investidora. Então, ou a investida aqui fecha o balanço antes, porque ela precisa ter o patrimônio líquido definido para poder fazer o cálculo da equivalência. Ou ela tem que ter pelo menos 2 meses antes do fechamento, dos 60 dias, pode ser uma posição patrimonial e financeira até 2 meses antes do prazo definido, tá? Esse é o padrão exigido. Então, a partir desse enunciado aqui, nós vamos calcular esse resultado, essas vendas, vamos encontrar um novo patrimônio líquido e aplicar o método da equivalência patrimonial, beleza? Somente que nós vamos fazer isso na próxima videoaula, né? Em virtude do nosso tempo de videoaula, nós vamos e voltamos já dando sequência a esse cálculo, tá bom?